Olá, queridos estudiantes e maestro. Bem-vindo à 26ª Feira Científica da Universidade Cristiana de la Bolívia. Mi nombre es Jéssica Daiane Pereira. Somos estudiantes del 7º semestre de Medicina. Vamos trazer-lhes neste vídeo conhecimento sobre a enfermidade de hiper e hipoparatiroidismo, com seus principais sintomas e signos e causas, determinando o diagnóstico adequado e seus correspondentes tratamentos. Com ustedes, agora, meus companheiros de grupo, que continuarão nossas apresentações. Uma boa feira a todos. Gracias. Hola, soy Elielton Leles da Silva, estudiante del séptimo semestre de la UCEBOL. Quiero invitarle a conocer dos patologías endócrinas que son el hipo y el hiperparatiroidismo, principalmente para las mujeres, pues las enfermedades que afectan a la tiroides son en la gran mayoría en las mujeres. Entonces, invito a todos a conocer esas patologías que será presentada por mi grupo. Entonces, dos patologías muy distintas, son parecidas el nombre, pero son distintas en su total. Entonces, le invito para conocer, para que venga a abrir su mente, para que nosotros entendemos cómo funciona, cuál es la causa, el tratamiento, el método de diagnóstico, la prevención, qué puede hacer vos y yo para conocer más sobre el hipo y el hiperparatiroidismo. Entonces, le invito para participar de la feria de la cebola y conocer esas dos patologías que son muy bonitas, de aprender sobre ellas, de buscar los conocimientos y todo más. Gracias. No PTH é estimulado por la quantidade de cálcio presente no meio extracelular. Quando há muito cálcio, o PTH é pouco secretado. Quando há pouco cálcio, o PTH é maior secretado. Nas casos do hipoparatiroidismo, ocorre depois de uma cirurgia da tireoide, quando as glândulas paratireoide podem danar-se. Em outros casos mais raros, o hipoparatiroidismo pode ocorrer devido à destruição da glândula por enfermidades autoimunes ou por malformação genética. As causas de hiperparatiroidismo se devem ao trabalho excessivo de ao menos uma das glândulas paratireoide, o que se deve a fatores que diminuem o nível de cálcio, como a deficiência da vitamina D, a deficiência de cálcio, a insuficiência renal crônica, ou causado diretamente por tumores em las glândulas. La fisiopatología. El paratormonio es un hormonio que constituye de 84 aminoácidos que son ligados con sus receptores. Actúa activamente en la concentración del fosfato, donde se va a hacer por dos fases. La primera, que va a ser cuando ocurre la reabsorción y va a mantener como ion de fosfato y así van a ser secretados en un líquido extracelular como sales minerales. Y la segunda, que va a ser cuando ocurre la disminución de transporte de fosfato en los tubos renales y así ocurriendo la mayor... Quando as concentrações de cálcio sérico se quedam abaixo do normal, vai causar uma excitabilidade do sistema nervoso central. Isso vai causar que venha a ocorrer impulsos nervosos e também um potencial de ação de causa natural. Esses impulsos nervosos ligam aos músculos esqueléticos periféricos e podem vir a causar crises epilépticas devido a essa excitabilidade em cérebro. Por outro lado, quando há um aumento das concentrações de cálcio, vai ser o inverso. Por quê? Porque o sistema nervoso vai se quedar mais deprimido, mais lentificado, então pode vir ter essa lentidão. Também vai ocorrer uma
disminuição do intervalo QT e o paciente também pode apresentar constipação e falta de apetite. Isso devido a uma baixa contractilidade da mucosa do trato gastrointestinal. Essa concentração, essa liberação da hormona da paratireoides é controlada por dois mecanismos controlados por el cálcio. Um que é de forma aguda e outro que é de forma lenta e a longo prazo. As causas do hipotireoidismo são basicamente traumas quirúrgicos de cirurgias da tireoide, da paratireoide e também neoplasias do tronco e do pescoço. E também pode ter as causas do hipotireoidismo primário, que seriam também basicamente por três lesões mais comuns, que é o adenoma, a hiperplasia e por último o carcinoma da paratireoides. Já falando do hiperparatireoidismo, tem três, que seria o primário, o secundário e o terciário. O primário é quando a hipersecreção glandular é derivada da própria glândula. Já a secundária é quando a hipersecreção glandular deriva de uma disfunção metabólica, uma síndrome metabólica. E já a terciária é um hiperparatireoidismo secundário que cambiou para uma primária devido a uma não boa resposta ao tratamento. Olá, agora vamos falar sobre as manifestações clínicas. Vamos começar pelo hipoparatireoidismo, que tem como seu principal sintoma a hipocalcemia, que é a quantidade insuficiente de cálcio na sangue. A hipocalcemia causa o aumento da excitabilidade neuromuscular, causando espasmo nos músculos faciais, ansiedade, hiporreflexia, paresia perioral, que é a perda de sensibilidade em volta da boca, convulsões e tetania, que seria contrações musculares involuntárias. E do hiperparatireoidismo, que é dividido em três: hiperparatireoidismo primária, secundária e terciária. O hiperparatireoidismo primário pode ser assintomático ou ter como seu principal sintoma nefrolitíases, que são as pedras nos rins. Já sabemos que, no hiperparatireoidismo, tem uma quantidade elevada de PTH. No hiperparatireoidismo secundário, há um estímulo que diminui a concentração do cálcio em sangue e isso provoca um aumento na produção e liberação do PTH. As principais manifestações são hipercalciúria renal, a mala absorção intestinal, o déficit de vitamina D, os inibidores da reabsorção óssea e principalmente a insuficiência renal crônica. Em la hiperparatireoidismo terciária, há uma enfermidade de base que hace com que aumente a produção do PTH hasta que a glândula paratireoide haga uma produção autônoma e, quando solucionado o caso, não barre os níveis de PTH. Ocorre principalmente na insuficiência renal crônica. Olá, hablemos de como diagnosticar estas enfermidades. Se o médico sospeita de hipoparatireoidismo, hará seu historial médico e lhe hará um exame físico e uma análise de sangue. Os seguintes resultados de análise de sangue podem indicar hipoparatireoidismo: um nível baixo de cálcio em la sangue, um nível baixo de hormônio parotídea, um alto nível de fósforo em sangue, um nível baixo de magnésio em sangue. E também pode solicitar uma prueba de urina para determinar se seu corpo está excretando um excesso de cálcio. E se sospeita de hiperparatireoidismo, os resultados de análise de sangue indicam que tem uma grande quantidade de cálcio em la sangue e é provável que repita a prueba para confirmar os resultados depois de algumas horas de inatividade. E as pruebas de diagnóstico adicionais são prueba de densidade mineral óssea, análise de urina e pruebas de diagnóstico por imagem de los riñones. Hola, mi nombre es Italo Machado Calegari
y hoy yo vengo a hablar sobre hipoparatiroidismo. Bueno, hipoparatiroidismo tiene por objetivo evitar algunas complicaciones agudas y crónicas de la hipocalcemia. Bueno, hipocalcemia es la deficiencia nutricional caracterizada por el nivel de calcio total en el sangre menor que 2,1 milimoles litro o 8,5 miligramos decilitro. Bueno, el tratamiento. El tratamiento sería la corrección de la calcemia, que la calcemia sería la presencia de calcio en el sangre. Bueno, tenemos hipocalcemia aguda graves y hipocalcemia aguda moderada. Y después la manutención. Bueno, empezamos por el tratamiento de hipocalcemia aguda grave. Bueno, el tratamiento es la administración intravenosa emergencial de la glucosa de calcio de 10 a 30 miligramos diluido a 150 miligramos de suero glucosal a 5% en 10 minutos. Bueno, y después hace una realización de una infusión lenta de 0,5 a 1,5 miligramos de calcio elemental por kilogramo hora. Bueno, después empezamos con el otro tratamiento, que era el tratamiento por hipocalcemia aguda moderada, que sería nada más que la administración intravenosa de 0,5 a 1 miligramo kilo hora de calcio elemental asociado con un calcio oral. Y después la manutención, que es la vitamina D vía oral y el carbonato de calcio vía oral. Hola, soy Michael Poletini, soy estudiante de la carrera de Medicina del 7º semestre de la Universidad UCEBOL. Voy a hablar un poquito sobre el tratamiento de hipoparatiroidismo, cuyo objetivo del tratamiento es aliviar los síntomas y normalizar los niveles de calcio y fósforo. El tratamiento incluye píldoras de carbonato de calcio, vitamina D, hormona paratiroidea, que solamente se utiliza en pacientes que no se absorben bien el calcio y la vitamina D. El médico tiene que informar el posible osteosarcoma, que es un cáncer de hueso. Una dieta tiene que ser bien rica en calcio y bajo contenido de fósforo. Olá, bueno, meu nome é Patrícia Aparecida Marcelino Vieira. Para encerrar este tema, haré um breve resumo. Em esse trabalho, podemos ver a importância de como fazer uma boa observação sobre os sintomas de cada uma das duas enfermidades, tanto hipo quanto a hiperparatiroidismo, que são provocadas por alteração das hormonas liberadas por las glândulas tiroideias paratiroides, que são a PTH e o calcitriol, encarregadas de regular a calcemia. Então, quando saberemos que temos uma hipercalcemia ou uma hipocalcemia. A hipercalcemia é diagnosticada esse exame através do sangue, e hipercalcemia é quando está arriba de 10,5 miligramas por decilitro, e hipocalcemia quando está abaixo de 8,5 miligramas por decilitro. Os sintomas mais comuns são: na hipercalcemia é fadiga, perda da memória, parestesia, mialgia, constipação, hipercalciúria, polidipsia, poliúria e hipertensão arterial. E a hipocalcemia é o signo de X-Fostec e traução, tetania, confusão, desorientação e intervalo QT prolongado. O tratamento será diagnosticado por um médico especializado, no caso, é um endócrino, né, que dará o tratamento de cada patologia que hablei. E esse tratamento poderá ser tanto medicamentoso quanto por extirpação de la glândula, que no caso será cirúrgico, né? Espero que todos tenham uma boa feria, um excelente aprendizado e que Deus bendiga a todos. E hasta o próximo ano. Hasta luego.